aí, rapaziada, vamos falar da grande história dessa Copa até aqui? Cara, a Espanha vem como extrema favorita, campeã de Eurocopa, batendo França, Inglaterra, Portugal, né? Por mais que tenha perdido a Nations. E é a grande favorita no papel para ser a campeã dessa Copa do Mundo. Enfrenta Cabo Verde e empata por 0-0. Então algum erro tático da parte da Espanha tem que ter sido, e algum acerto perfeito da parte do Cabo Verde deve ter acontecido para ter anulado a seleção da Espanha. E a gente vai fazer então a análise tática para entender o que aconteceu nessa zebra. Acho que o primeiro erro da Espanha está na dependência de individualidades e as questões físicas, né? Porque o Lamine Yamal e do outro lado o Nico Williams chegaram com lesões e eram dúvidas para a partida, nenhum dos dois começaram jogando, e com isso a seleção da Espanha dominou o volume, mas careceu desses caras que foram as referências de drible, de jogadas, né, de profundidade da Espanha na Eurocopa de 2024. Sem os caras que fazem diferente e fazem a sua seleção em si crescer no jogo, que mais criam jogadas, a Espanha teve dificuldade para agredir Cabo Verde. Porque, por mais que tenha um meio-campo repleto de jogadores de extrema qualidade, se via rodando a bola dentro da área do Cabo Verde e tinha que chutar do jeito que dava quando chegava próximo, e parava sempre no goleiro Vozinha, que acho que nunca fez uma defesa absurda o jogo inteiro. Sabe, ele fez, estava bem posicionado e também 40 anos de idade, fez o que podia e ficou bonito, né? Fez umas poses, fez uma gataiada, saiu no Fantástico da hora, né? Mas é isso. E aí que entra a instabilidade do meio campo. Acho que faltou precisão para agredir o último terço do campo em cima de uma seleção de bloco baixo organizado que foi Cabo Verde. A Espanha precisava de alguma forma acelerar o seu jogo e não conseguia, né? Quem que é essa principal referência? A gente veio aqui falando de referências, no caso da Holanda foi o De Jong, no caso da Alemanha foi o Kimmich, a gente falou no jogo da Escócia que foi o McTominay. Nesse jogo a Espanha tinha esse cara, o Rodri, só que o Rodri era uma grande incógnita, era uma grande, como é que é o nome? Uma grande interrogação para esse jogo também, porque tudo bem, você perde Lamine, você perde Nico Williams, mas você tem uma série de craques para jogar lá. Você tem Fernando Torres, você tem o próprio Gavi, que foi quem jogou por ali, quem tomou aquele espaço. Agora, a volância, ela é do Rodri, e ninguém tira isso dele. E por mais que a Espanha tenha o Merino, que na minha opinião é um grande jogador, não se compara. É uma queda de nível gigante você perder o Rodri, que é o capitão dessa seleção. Então acaba que faz muita diferença sim, por mais que o Merino seja um grande jogador. E ele vinha de lesão, e acaba que você não ter um cara desse 100% dificulta a sua seleção acelerar esse jogo e a ter o diferencial, né? A ter um passe milimétrico que entra no entrelinhas para furar a zaga, ou um cara que vai ter o chute de longe que ele tem, né? Vai ter essa qualidade. E o Rodri, não 100%, acabou prejudicando a Espanha nesse quesito. E ele só foi de novo porque ele é o capitão e ele é o cara da Espanha. E aí o último ponto que eu quero abordar, mano, o Renate atacou, eu tô todo fudido, tá? O último ponto que eu quero abordar, e de forma breve, porque minha hora tá dando, meu pai tá vindo me buscar, é a eficiência ofensiva da Espanha. A Espanha aqui joga no 4-2-1-3, e basicamente é uma formação que tem dois volantes e dois pontas bem espetados. E quando você espeta dois pontos, você precisa de um meia que desce para armar, para liberar esses caras. E quando você desce o meia para armar, você precisa de um falso 9. Então geralmente funciona ali com o falso 9, que ontem foi o Gavi, e geralmente é o Oyarzabal, que fez a ponta esquerda pro Gavi centralizar lá. O Gavi que também faz essa função e fez isso em 2022. E aí a falta de uma referência acaba que influencia muito numa seleção de bloco baixo, porque você precisa de alguém para jogar entre linhas de costas, para literalmente dar espaço para esse meia chegar chutando, no caso o Rodri, o Pedri, ou até para você, né, exigir mais os seus pontas, né, os seus pontas. Vamos lá, vamos respirar, onde eu tava? E você também força os seus pontas a criarem mais jogadas de perigo, enfim, extrai o melhor desses jogadores de trás. Eu vou comentar sobre isso no próximo vídeo, que é da Bélgica, porque a Bélgica tem a mesma estratégia que deu errado contra o Egito, exatamente pelo mesmo motivo.
E aí você vê também esses meias, quando estão numa má partida, o falso 9 faz uma má partida, que lá no vídeo vai ser o Decatelara, vocês vão lembrar. Só que no caso faltou esse 9 para você conseguir furar essa zaga de bloco baixo. E claro que o fator surpresa também pesa pra caralho, né? Ninguém imaginava que o Cabo Verde ia pegar e ia fazer isso. Por exemplo, a Alemanha entrou com uma postura contra o Curaçao porque era normal que eles ganhassem de 7-1. E era a mesma coisa pra Espanha, inclusive era capaz de ser mais contra Cabo Verde. E não foi isso que a gente viu. Só que uma seleção quando joga com um bloco baixo tão organizado quanto a de Cabo Verde, pode anular seleções que tenham a característica do posse de bola, que é o caso da Holanda, por exemplo. Vou dar esse exemplo da Holanda. Então, olha só, o Brasil enfrentando a Holanda, um bloco baixo, perfeito, nojento, pode anular os caras. E a gente tem qualidade para sair no contra-ataque e bater neles por 2-0, fazer como fez a Austrália em cima da Turquia. Então, olha só, eu venho aqui, eu falo da Espanha e do Cabo Verde, da história, comparo com o contexto da Alemanha e uso isso para ajudar o Brasil quando enfrentar uma Holanda, e ainda tem o exemplo de Turquia e Austrália. Então essa Copa do Mundo está sendo muito bem escrita. Ainda vou fechar com Bélgica e Egito no próximo vídeo, que tem uma análise muito parecida. Fechou? É isso, rapaziada. Um forte abraço e que história absurda. Ei, me perdoa por não trazer os dados de Cabo Verde, é que realmente eu tô muito atrasado, eu tenho uns compromissos e eu não tenho esse dado aqui, tá, para trazer. Mas o goleiro Vozinha, 9.7, não vou nem falar da história dele com a Cazé, vou deixar a análise, vou fazer um vídeo à parte. E a atuação defensiva deles é absurda, a dupla de zaga, acho que fez mais do que fez a Bósnia contra o Catar. Mas eu vou me aprofundar isso em vídeos mais curtos, fechou? Forte abraço, rapaziada.